Bem-vindos a mais um episódio do Casa Vida Prática. E hoje eu estou com a Priscila. Tive o prazer de conhecer, né, num workshop. Muito legal. Foi. E você logo veio falar comigo, né, Foi. para apresentar esse trabalho, que você é arquiteta e designer de interiores, né, Pri? Isso. Quase fui para engenharia também. Meu Mas Deus, que disposta! Eu falei, não, vou dar uma pausa. E acabei não fazendo. Fiquei por isso mesmo. E desde pequena você já se imaginava nessa área? Pode ser sincera? Pode. Não. Não? Eu ia ser comissária de bordo. Eu só não fui porque eu não tinha altura. Mas eu sempre gostei de desenhar. E aí eu falei assim, já que eu não posso ser isso, né, a comissária de bordo, o que é que me identifica? E aí, na época, era a FUVEST, né, que tinha aqueles livrinhos com os cursos e tal. O que eu me identifiquei foi design de interiores, de cara. Só que na época não tinha design, só tinha arquitetura. Eu falei, vou para arquitetura. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu me apaixonei. Falei assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Era isso mesmo que eu tinha que fazer. Aí, fiz arquitetura, fiz design, porque depois veio a graduação de design, né? Aí eu falei, vou fazer engenharia. Eu falei, não, vai, chega, tá bom. Chega, né? É, mas eu sempre estou fazendo cursos de especialização. Eu não paro, eu amo estudar. Então, sempre eu estou fazendo alguma coisa. E Pri, a gente estava conversando, né? São mais de 20 anos de profissão já, né? Quase. Quase, né? São quase. 15, mais de 15 mais anos de 15. de profissão, né? É. E de escritório próprio, você tá há 5 anos. Há 5. Eu demorei para abrir o meu escritório, porque eu tinha, assim, um pouco de receio, né? Eu tinha medo de estar nessa empreitada sozinha. Aí até que, devido a uma doença, eu tenho esclerose múltipla, me obrigou a sair dessa zona de conforto. E eu falo que foi realmente, assim, um presente de Deus. Porque se não fosse ela, eu não ia ter essa coragem de abrir o meu escritório. E eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Não tem como não tocar nesse assunto, né? Porque você descobriu essa doença jovem. Foi. Né? E que tá, enfim, numa fase que você tá com ascensão profissional e de repente se vê doente e ter que lidar, né, com uma carreira. Sim. Né? A carreira que a gente fala, uma fase efervescente de atendimento a cliente, de execução de projeto. E ter que lidar com a doença ao mesmo tempo. Foi um choque para você, essa descoberta, para a família? Como é que foi esse trabalho? Foi, assim, não vou falar que é 360 graus, porque a gente vai voltar para o mesmo lugar, né? Foi 180 graus que deu na minha vida. Porque eu tava com uma vida extremamente, assim, estruturada. Eu tinha, lógico, os meus projetos por fora, mas eu estava muito bem trabalhando nas empresas, né? Onde eu trabalhava, na empresa onde eu trabalhava, tal. É porque eu também tinha projetos à parte de uma outra empresa que eu pegava por fora. Que era um escritório de arquitetura? Isso, eu trabalhava no escritório de arquitetura. Pegava projetos à parte meu e ainda de um outro escritório que eu trabalhei, que a gente atendia todas as construtoras aqui do Brasil. Então, uma demanda altíssima de trabalho. Eu estava muito bem. E eu acho que foi isso também, né, que acabou acelerando a doença. Porque foi realmente, assim, esse acúmulo de tarefas. E aí, eu estava indo trabalhar. Eu senti um espasmo, eu estava na Estação da Sé. Eu senti um espasmo nas minhas costas e ali eu já perdi os movimentos. Da cintura para baixo, fiquei paraplégica por um bom tempo. E eu voltei ainda para o escritório, mas eu fui obrigada a sair, né? E hoje eu entendo também, né, como empresária, porque é difícil, né, você tá com um funcionário que você não sabe se ele vai conseguir trabalhar todos os dias, se ele vai conseguir atender a sua demanda. Então, isso me pesou. Eu falei assim, eu não posso depender de trabalhar para uma empresa. Eu preciso ter a minha. Que o dia que eu ficar debilitada, eu sei que eu vou ter os meus funcionários, eu sei que eles vão tocar a empresa. Então, eu fiz isso. E aí, eu tô até hoje, tá? E um desafio, né? Porque você teve que começar do zero, né? Com o tratamento em paralelo. Sim, eu faço químio. Você faz químio até hoje? Ok. E é isso aí, esse cabelo crescendo aí, né, Pri? Faço químio. Mas, assim,
Foi o que você falou, no começo foi bem difícil. Hoje eu já tô com a doença bem estabilizada, então hoje eu sei dos meus É uma limites. luta contínua. O Contínua. tratamento você vai ter que fazer Pro sempre. resto da vida. Não tem cura, né? Mas eu não. No começo eu me colocava muito nessa posição de vítima. Por quê? Isso é Não sei o comum, né, Pri? quê. Eu acho que assim, quando a gente é jovem, se depara com uma situação dessa, isso é comum, né? Eu não Dá um aceitava. nó na nossa cabeça, né? Sim, não aceitava de jeito nenhum. Por quê, gente? Vou pra igreja. Por que comigo? E hoje eu falo que foi a melhor coisa mesmo, entendeu? Eu precisava desse empurrão. Eu acho que foi realmente Deus que me deu esse empurrão e falou assim: vai, você precisa, você tem muito a dar, então vai. E eu fui. E aí me conta, a gente acaba atraindo também clientes que estão nessa mesma vibe, né? E você começou do zero, Fui, né? Uma captação nova de clientes. fui. E que clientes vieram? Me conta, né? Que projetos chegaram às suas mãos? Isso é até interessante isso, porque quando eu trabalhava nesses escritórios, eram clientes de alto padrão. Quando eu tive que iniciar do zero, não eram a mesma cartela de clientes, né? O mesmo nível. E Pela estrutura do escritório, né? sim, Você e começa pequeno, é um foi. escritório menor, é mais você como empreendedor aparecendo sempre ali. Sim, e eu tive essa dificuldade, porque eu estava acostumada a projetar projetos de alto padrão. Quando eu tive diminuir, né, a classe, eu tinha que diminuir também o tipo de projeto, e eu não sabia projetar. Eu só colocava coisas assim, um monte de painel e coisas que encareciam, né? Então eu tive que saber readequar o tipo de projeto. E aí, com o tempo, eu fui subindo, né, o degrau, fui melhorando os projetos do jeito que eu gostaria de projetar. E hoje eu já estou do jeito que eu gosto realmente de fazer os meus projetos. Hoje está realmente a minha cara. E aí, vamos ver? Vamos. Vamos começar a ver projeto. E eu queria que você me contasse a historinha, né, de cada um desses imóveis Tá. e o que que você fez para esses clientes. Tá, essa aqui é uma casa ali no Morumbi, é uma casa enorme. É até engraçado que eu tava falando para as meninas, né, que essa casa, o casal, a mulher fez assim, a casa toda, o projeto todo com o gosto dela. E aí só foi um pedacinho lá que foi o marido que falou que opinou. E aí, aqui no quarto também, foi ela. E aí, ela gostava de uma paleta mais clean, né? A gente então trabalhou bastante com uma madeira mais cinza, um pouquinho do amadeirado, em alguns pontos, né? Para não pesar. E aqui, na verdade, né? Esse quarto em si, como era uma casa bem antiga, ele estava bem destruído, assim, todo. Então a gente teve que refazer ele assim do zero. E foi um dos primeiros projetos que eu pude realmente assim vir com painéis, vir com essa pegada assim mais De elementos do alto padrão, né, que a gente fala. isso, Que aí a gente já vê na outra parede esse painel que a Pri tá falando, né? Que a gente sabe, isso. quando a gente cobre uma parede de painel, tem um custo mais elevado, né? Bem, porta mimetizada. Então tudo isso é lindo, maravilhoso, mas tem um preço dentro do Exatamente. projeto. Exatamente. O ripado. Como todo, fazer né? para ficar mais em conta, Pri? Com o que a gente tem no mercado hoje? Olha, eu já começo assim pela própria marcenaria, né? Porque querendo ou não, o que vai encarecer a marcenaria? São as ferragens. Então, eu já vou vendo com o cliente, olha, aqui não tem necessidade de a gente colocar um amortecimento, de colocar uma corrediça vai oculta. Então, a gente já vai começando a enxugar por aí, pela marcenaria. A gente troca painel por alguma pintura que for, assim, ou um papel de parede, né? Que a gente tem diversos tipos de papel de parede aí no mercado, que vai desde X a 4, 5X. Uhum. E a gente vai, assim, driblando, né? Que nem esse piso aqui foi o vinílico. A gente poderia ter utilizado um laminado, que é um pouco mais em conta, mas ela preferiu o vinílico. Então, assim, são coisas que a gente vai
conseguindo driblar, né, no projeto. E tendo um resultado tão aconchegante e acolhedor quanto, né? Sim, aqui, inclusive, nessa casa, eram aquelas janelas e portas de madeira maciça, antigona, sabe, que estavam lindas. Mas não combinava com o projeto, né, que ela queria uma coisa mais moderna, né, puxando para em alguns detalhes numa outra parte mais pro industrial, então não combinava essas janelas de madeira, então a gente também trocou as esquadrias, né? Então, a gente fez uma reforma completa, geral. E ficou moderno mesmo, né? Só pelo design do móvel aí, né? A gente já tem um ambiente mais minimalista, enfim. Sim. A gente brincou também com as alturas, né? Porque, querendo ou não, é um quarto grande, ao mesmo tempo não é. E ela queria um espaço para fazer maquiagem. Então, eu aproveitei ali as mesinhas laterais. Então, uma ficou com mesinha lateral, a outra ficou com uma bancadinha. Então, a gente ainda conseguiu otimizar o espaço. Essa brinquedoteca é dela também. É da mesma casa? Da mesma casa. Ela tem 2 meninas. E aí ela morava num apartamento. Então ela queria um espaço para as filhas brincarem. E como é casa, querendo ou não, dentro de um prédio você fica mais tranquilo, né? Numa casa não, porque vai pra rua. E hoje em dia não dá para ir não pra dá. rua, né? Então eu aproveitei para pegar um espaço lá de um quarto extra. A gente fez essa brinquedoteca e hoje as meninas não saem de lá. Ficam lá o dia inteiro. Essa sala também é dela. E aqui a gente já trouxe um elemento que eu queria muito já usar nos meus projetos, que era a lareira. Ela queria muito uma lareira. Brigou com o marido dela, porque o marido dela falou assim, olha, a gente mora no Brasil. Quê? Um calor desse? Ela, não, mas eu quero. E a gente colocou essa lareira aí. E realmente deu um tchan pra sala dela, pro projeto. Aqui também você pode ver que vim com um painelzão de madeira, né? Então, os móveis são da Artefato. Então, você vê que já é um outro padrão, né? Exato. Essa sala, na verdade, eram 2 salas. E aí, a gente abriu para integrar. Porque não fazia sentido. Era uma sala de estar e uma sala de estar. Virar para uma parede. Eu falei, não, olha o tamanho desse espaço, vamos aproveitar. E aí, para também não ficar um espaço vazio, eu aproveitei e fiz ali uma entrada, né? Não deu para fazer uma chapelaria porque ela não queria, mas a gente fez ali como se fosse uma recepção, né? Dividiu ali com divisórias para dar também esse aconchego, porque... Olha a lareira aí, gente. Dá para ver bem. Porque, querendo ou não, ela queria ter essa privacidade, mas ao mesmo tempo saber quem é que tá entrando. Então a gente brincou com esses painéis ali na entrada. E aí a lareira dela. E olha, isso aqui foi tudo feito em drywall. Tudo em drywall. Tudo em drywall. Não tinha essa parede aqui onde tá a lareira. A gente fez em drywall toda a estrutura. Fez todo o revestimento interno, né? Porque a lareira, por mais que seja ecológica, né? A gente tem ali uma TV em cima. Então, tinha que fazer todo um preparo para não estragar o equipamento. Teve que revestir com pedra. Então, foi bem... trabalhoso aí o projetinho, a execução, né? A Mas... outra vista, né? Do sofá. Exato. Tudo artefato. Tudo artefato. E é um buclê? É um buclê. Nessa época que eu levei ela lá, nem tava ainda utilizando muito buclê. Mas tava chegando ainda, né? chegando, mas eu dei essa opção, essa proposta, ela amou. Já amou, de logo de cara. E ali a gente aproveitou para fazer. Tá vendo essa paredinha, que ela é mais fina? A gente construiu tudo em drywall. E ainda o empreiteiro disse, é doido em drywall. Eu falei assim, confia. Confia que vai dar certo. E deu. E aí a gente aproveitou para fazer a sala de jantar dela. Que aí você instalou o espelho também para dar mais amplitude. Sim, sim. Porque por mais que ainda é uma sala grande, essa área de jantar
Pelo tamanho da mesa, Da a quantidade de casa é cadeira, pequena, né? é pequena. Então, a gente tinha que dar ali um pouquinho de amplitude. A integração. Isso. E ali atrás a gente vai pros quartos e pra lá a cozinha. E aí a gente fez um mini cinema. Essa TV aí também teve história, porque ela é enorme. Ninguém queria pegar nessa televisão pra instalar, todo mundo com medo. Mas o resultado, assim, ficou lindo também. Lindo, 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 lindo. Inclusive, aqui nesse canto, a gente tem o quadro de luz ali dela, né? Então, teve que fazer todo um trabalho com a marcenaria para ela conseguir remover essa prateleira. Então tá escondidinho escondido. atrás da parte frontal aí da prateleira, né? É, Que é esse nicho, né? Na verdade é o fundo do nicho, né, Pri? na verdade, tá aqui, ó, tá nessa parede. E aí a gente fez todo um trabalho de marcenaria fazendo a tampa e depois as prateleiras semi-encaixadas. Ela só puxa e consegue acessar o quadro. Esse já é um outro. Esse já é um outro projeto. Já é um outro projeto. Aqui, esse meu cliente, ele ama vinhos. Ama, ama, ama. E aí, ele queria um espaço para uma adega que fosse grandiosa, tal, para ele ficar ali lendo os livros dele, assistindo filme, se reunir com os amigos dele. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer. E aí, e ficou linda mesmo essa adega. Climatizada. Ficou, parece um lounge, né? É, Peças de design ali, enfim, poucas peças, poucas né? peças. Poucos elementos. Eu não, nos meus projetos, eu não gosto de colocar muito mobiliário. Eu não tenho um estilo minimalista, mas eu não sou adepta a muito Há muita mobiliário. informação, né? É, e aí a gente colocou esse telão também, que ele adora assistir os jogos. Os jogos palmeirense. E Olha, palmeirense, só poltrona ali verde. verde, verde. E isso é uma das coisas assim que eu priorizo muito nos meus projetos, né? Eu falo que eu conto as histórias dos meus clientes, né? E aí uma das coisas que ele pontuava muito nos briefings, né? Ele sempre brincava é que ele era palmeirense. E eu ficava brincando, mas não tem mundial. E aí, eu disse, como é que eu vou falar que ele é palmeirense sem colocar, porque ele queria colocar um quadro da camisa do Aham. Palmeiras, eu falei, sem falar. Sem colocar o quadro. E aí eu comecei a colocar esses pontos De verde. Essa cozinha já é do mesmo projeto. Tá. Eu já tive que vir um pouquinho também para bem pouco assim para o clássico aí dentro, porque ela já pendia mais para o clássico do que ele. Então eu tive que trazer um pouquinho desse elemento com a pedra, né, enveiada. A gente subiu ali para fazer um frontão com todinho assim de pedra. Então também ficou uma coisa bem mais robusta, vamos assim dizer. Ali atrás é a despensa deles. E aqui também foi interessante, porque assim, a cozinha era uma cozinha boa, mas ela queria muito uma ilha. E aí eu tive que quebrar muita cabeça para caber essa ilha aí com as 4 cadeiras e ter um espaço de circulação bom. E deu certo. E o layout do imóvel você manteve igual. Algumas coisas eu modifiquei. Também faz parte ali da cozinha. Ela tinha o sonho de ter uma geladeira side by side. A gente vê. E aí eu tinha que quebrar a cabeça para caber essa geladeira, ainda ter um espaço de circulação, não bater ali na pedra. Porque uma das coisas assim que eu vejo muito, né, por aí, que as pessoas esquecem que a geladeira side by side precisa ter uma abertura a mais, né? A gente não pode colar, senão ela não vai conseguir abrir a porta. Então, por isso que eu falo, né, bato muito pé, precisa ter realmente um projeto, não é só pegar e colocar as coisas ali dentro do ambiente, né? Porque um detalhe, 1 centímetro Faz toda a diferença, né? faz toda a diferença.
Aí a outra vista Outra vista da cozinha. da cozinha. E aí mais uma vista. Aí já é um outro apartamento. Esse aí fica no Belém. Também venho com... Esse já é um pouquinho mais antigo, porque aqui eu já tava usando... Ainda usava Sanca, né? Hoje eu prefiro mais perfis, né? De LED, uma coisa mais assim... Sutil, né? Na Sutil. iluminação. E ele também, ele queria uma adega. Ali era o banheiro e o quarto como eu posso falar? Então ficou tudo mimetizado, né? Todas as passagens para outros ambientes você colocou no painel. Isso. E isso a gente tem visto muito, né? Como uma solução recorrente hoje em dia. Sim. Ali era um quartinho assim, de uma despensinha, sabe? E aí a gente fechou a entrada que tinha ali para lateral e abriu para esse lado e conseguiu fazer essa adega. E é todo espaço integrado, né? Ali a sala, com a área de jantar ali da varanda. E ali atrás tem a parte da churrasqueira. Aqui já é um outro projeto. Esse aqui foi o meu primeiro, na verdade, sozinha. Digno de revista mesmo, hein, Pri? Lindo. Esse foi realmente o meu primeiro. É o meu bebê. O teu bebê, esse projeto? Aqui, ela... É pra filha dela. E aí ela queria um quarto, assim, que não... Tanto é que você pode ver que tem a bailarina e tal, né? A menina, ela tinha... A Rafa tinha, acho que na época, 12 para 13 anos. Então ela não queria um quarto muito infantil, mas ela também não queria um quarto, assim, muito adulto. Ela queria que tivesse uma transição aí. Uma transição. E foi aí que eu realmente tive essa oportunidade de vir ali com o Bozerri, que estava usando muito na época, mas trazendo esses elementos rosinha, né, para trazer um pouco ainda da menina, né? Consegui ali trazer uma bancadinha para ela estudar e eu achei que ficou muito fofo. Você pode até ver, tá vendo que a gente colocou ali uma escadinha para fazer como se fosse para pendurar ali a roupa, né, para não ficar um monte de roupa jogada. No lugar de um gancho, você colocou uma escadinha. Uma escadinha. Tudo para deixar um pouquinho mais delicado, né, para dar aquele ar de menina ainda. As portas eram de vidro, né, mais puxado pro rosé. E aí é do mesmo projeto. Do mesmo projeto. Área social do apartamento. Isso. E ali a gente veio ali com um painelzão. Foi a primeira vez que eu deixei de utilizar pedra pra gente tentar baratear. Veio com painel. Foi quando começou a sair aquele painel que parecia pedra, né? A gente veio com essa proposta e ela gostou, deu super certo também. E o legal é que esse apartamento, a sala e a cozinha, elas são pequenas, mas os quartos eram grandes. Eu falei, gente, sai um fora pouquinho desproporcional, né, essa planta. E esse aqui já é um pouco mais recente. Esse aqui é ali na Vila Leopoldina. A história é muito engraçada, assim, que esse casal, eu encontrei a esposa dele, eu fazendo a manutenção do meu carro. A gente conversando, tá lá, vai lá ver meu apartamento. Eu falei, vou. Eu falei, não vai, é verdade. E fui. Olha a captação de cliente, vai arrumar o carro, né? E aí cheguei lá, era verdade. Não, vamos fazer. Eu falei, vamos. Aí é uma cobertura. Aí a parte dela, ela é bem classicona, bem. Então a parte dela, que é a parte de baixo, ficou extremamente clássica, né? E a parte de cima que é do marido, ele já queria uma coisa assim mais bruta, um pouco mais industrial também. Você pode ver que os maquinários dele são bem pesados, né? São industriais mesmo. E aí ele fala que lá em cima é o canto do guerreiro. E a gente veio com acabamentos também, assim, tudo Porto Belo, da classe mais alta ali do Porto Belo, a gente revestiu tudo. Então ficou um projeto bem bacana. Essa TV também é enorme, é dele mesmo, mas é enorme. Também ninguém queria pegar essa TV.
Ninguém quer se comprometer caso ocorra um acidente aí, né? É que realmente é muito grande. E tem uma área de lazer aí, E ainda né? tem a área de lazer, a piscina A dele. piscina. Aí a gente ainda. Ele gosta muito, os dois gostam muito de dar festas. Então a gente teve que ainda preparar esse móvel para receber toda a aparelhagem dele, porque ele tem vários aparelhos lá de som, de última geração. E aí. É que eu não coloquei, né? Mas tem o microfone, tem tudo. Tudo que você possa imaginar. Tem Globo. E ainda a gente fez um trabalho bem legal com esse pergolado, porque ele queria dar um destaque, mas ele não sabia o que ele queria. Aí eu falei assim, então tá, vamos fazer um pergolado aqui para deixar um clima mais intimista. E ele amou, ficou bem legal mesmo. E essa cobertura, Pri? É, Ela é móvel, enfim, é tipo Zetaflex, é isso? ela é móvel. E aí Mas não fui eu quem fiz. Já estava no já projeto. tava. Já estava lá no apartamento deles. A novidade foi esse pergolado Foi o aí, pergolado, né? Que criou isso. um novo ambiente, um novo espaço aí dentro dessa área de lazer, né? Ficou bem intimista, né? Ficou bem Né, balanço bem diferente, né? da Breton. E aí a gente colocou esse prisma, porque eles adoram fazer fundir, assar uma carninha, assim, então foi ali o espaço perfeito. E aí dá pra ver bem tudo Viking, tudo, e aquele bem industrial mesmo. Eu falei, nossa, Ricardo, mas como é que eu vou colocar essas coisas aqui? Porque você quer um monte de armário e as geladeiras são enormes. Ele disse, não, Pri, você consegue. E conseguiu, né? E conseguiu. E ainda ficou com bastante armário, né? Foi. Aí a gente fez uma cristaleira para ela. Aí já é um outro projeto. Esse aí já é bem menor. Mas mesmo assim a gente conseguiu trazer uns elementos bem bacana. Abrimos, né, ali para Esse já é um apartamento otimizado. Já é um apartamento compacto. bem compacto. Ele tem 38 metros. Mas coube tudo. Eu até fiz um Reels que do programa de necessidade dela, que nossa, ela ria demais. Porque eles queriam isso. E tem Não que caber aqui. Não parava o programa de necessidades. E coube, ficou lindo. E a Pri conseguiu. Conseguimos. E aí. E eles adoram. Esse pedaço até ali, ó, ele é removível. Ali pra você ver como a varanda é super pequena. Mas a gente conseguiu remover. Ali dentro tem um varalzinho embutido. Então, eu falo que apartamentos compactos é onde você mais pensa. Porque. Quebra-cabeça para arrumar espaço, né? Exato. Para todas as funcionalidades do dia a dia. Mas eu adoro também fazer, porque é onde. É um desafio, né, Pri? É um desafio. É um grande desafio. E aí foi um projeto que eu consegui também colocar bem a minha cara, porque eu gosto muito de serralheria preta, trazendo esses elementos assim industriais, sabe? O cimento queimado. E ela, esse casal, né? A Ariana trabalhou comigo nessa empresa lá das construtoras. E aí ela veio, pediu o projeto. Eu falei assim, mas Ari, você trabalhou com isso? Ela, não, mas eu não vou ter essa desenvoltura. Eu não quero fazer o meu projeto, eu quero que você faça. E eles adoraram. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que eles foram um dos clientes, assim, que mais me propagaram. Eles me trouxeram 4 clientes. Assim, é muito bom, né? Muito bom quando isso acontece, né? Sim. Aí a parte da cozinha. A parte da cozinha. Que a gente teve que embutir ali a parte da cozinha e a lavanderia. E eles são muito grandes, os dois. Muito altos. Então eu tinha um belo desafio. Para atender aí ainda a estatura deles, né?
E esse quarto é deles E também. esse quarto é deles. E ficou um Deles também. quarto que você olha e fala, nossa, é espaçoso, né? Né? Mas não é uma cama king, né? Não, é Queen. É queen, É né? Queen. Falei, não, gente, pelo amor de Deus, vai casar lá. Já compramos. Falei, meu Deus. E aí eu ficava medindo. Falei assim, senta aqui pra eu ver se você não vai bater a cabeça aqui na parte de cima. Do armário. É, mas deu tudo Deu certo. tudo Deu certo tudo no final. certo. Ainda fizemos aqui o espacinho da mesinha ali de maquiagem. Eles queriam muito um espelho. E aí tinha muito desse detalhe que eu também gosto, né? E nem em todos os projetos a gente consegue fazer, trabalhar com Feng Shui. E aí a gente teve que pensar para não colocar o espelho em cima da cama, né? Teve que afastar, mesmo num quarto mais compacto. Então, conseguimos. E olha só que interessante, né? Até o camarim ali, o espaço para maquiagem ficou no cantinho. E aí é o escritório dele. Ele ainda trabalha em casa. Trabalha em casa e ele tem muito dessas coisas de mangá. Por isso que eu falo que eu conto a história dos clientes, né? Porque ele tem esse aqui do Capitão América, esqueci o nome, O escudo. o escudo. Então, eu tive que pensar em todos os detalhes. Eu falei assim, olha, o escudo vai ter que ficar aqui, não vai poder sair daqui, porque não vai Você não caber. guarda ele em outro lugar, porque é aqui que ele vai ficar. É, e aí você vê que tem um monte de bonequinho do Goku, porque são eles, entendeu? Os dois gostam disso. Então, ali nas prateleiras também foi pensado, porque eles gostam muito de ler. E aí, e fora outras coisas de boneco e tal. E aí eles não queriam, vamos supor, ter um nicho que aquele nicho, vamos supor, se ele quiser guardar outra coisa, não consiga guardar. Então, todas essas prateleiras são removíveis. Mesmo assim, ainda consegui fazer essas prateleiras removíveis com iluminação interna, para dar aquele charme, né? Ficou bem, uma coisa assim, linda, bem fofa. E aí, mais um pedaço do escritório. Muito bom, Pri. Aí esse já é um outro. Esse é um dos clientes que eles me trouxeram. Também é um pouco mais compacto. E aqui o trabalho maior foi realmente ali na área da cozinha, né? Porque esses apartamentos que são mais compactos, né? A gente não consegue ficar mudando muito ponto de elétrica, porque a maioria das paredes são estruturais, então a gente tem que ficar bolando, né, meios de passar fiação, essas coisas. E esse projeto foi um grande desafio, porque a gente teve que pensar em como aumentar realmente essa funcionalidade para dentro do apartamento. Aí ali na parte da sala, ela queria uma adega, nem que se fosse pequenininha a gente conseguiu colocar uma Adega adeguinha. pequenininha. Ali na parte As duas banquetas. das banquetas, que eles adoram tomar um café rápido, os dois, são só um casal, né? Eles adoram tomar um café juntos de manhã, então a gente pensou aí nesse espacinho para eles, que é um café mais rápido, né? E ela também gosta muito de verde, e ela não... Ela queria que o tom prevalecesse no projeto. Ela falou assim, não sei onde você vai colocar, mas eu quero um verde. Falei assim, eu posso usar na cozinha? Ela, pode. Falei, então vai ser na cozinha. E ficou lindo mesmo, porque muitas pessoas têm medo de colocar assim, cor em apartamento pequeno, porque acha que vai diminuir. E é o que eu falo, não é que vai diminuir, você tem que saber usar a cor, né? Que nem ali, eu não vou colocar o verde em todos os armários, nem principalmente na parte de cima, porque eu vou diminuir mais ainda, vou fechar. Então, eu vim com o verde na parte de baixo e em cima com um cinza bem clarinho para dar essa amplitude. Vim com revestimento clarinho também. E aí, a gente fez essa composição, tanto na cozinha quanto na área de serviço. E ali ainda ficou o móvelzinho do aquecedor. E desse lado, mesmo pequenininha, a gente conseguiu ainda fazer uma cristaleira para ela, que dá para guardar muita coisa. Tem muito armário, né? Tem. Então a gente tem uma riqueza mesmo de armário nesse projeto. E ela gosta muito de fruta. Eu falei, preciso ter
colocar uma fruteira para ela. Então, criei Essa ainda. fruteira suspensa e que é super legal, né? Que é diferente, né? Sai É daquela... diferente, sai da mesmice, né? Ou da fruteira de chão, ou em cima do móvel, né? É, O carrinho. exato. Esse aí já é um outro, é uma casa. E aí ela queria um espaço para o filho dela, que dividia o quarto com a menina, né? Com a irmã. Só que ele já estava ficando um rapazinho. E aí ela falou assim, eu preciso que ele tenha Separar, né? Essas duas fases deles aí. E aí foi um projeto que eu já tinha feito. Ela falou assim, e agora, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou incluir? Não tinha onde incluir o quarto. Falei, vamos pro sótão. Então, pegamos o sótão. E aí, ficou lindo, lindo. Nossa, na hora que ficou pronto, eu falei, meu Deus. Quero morar aí. Ele queria um quarto... Foi engraçado, porque ele queria um quarto todo preto. Ela, Pri, não vai fazer. Já é o sótão, mas vai fazer um quarto preto. Eu falei, calma. Você vai ver, dá pra gente fazer, não precisa ser um preto, mas pode ser um cinza mais escuro e a gente consegue ainda deixar, assim, bastante coisa nessa tonalidade escura que ele quer e mesmo assim não ficar um breu. E ficou bem bacana, tem um espaço ali da cama, tem um espaço para ele estudar, colocar aí os objetos dele, decorativo. Aí a gente colocou esse puff para quando ele quiser chamar os amiguinhos para ir lá, sabe? Ficar bem confortável. Tem o espaço do guarda-roupa. E ainda ficou bem estilizado, porque como ali já é o telhado, então a gente teve que fazer de acordo com a caída do telhado. A gente teve que ir atrás de uma claraboia diferenciada também para trazer essa iluminação, né? Na parte do dia, e ficou lindo. Foi o ponto central ali do quarto, foi essa claraboia. Essa claraboia. Lembra muito... Eu fui para Gramado esses dias, e lá tinha bastante disso, né? Essa arquitetura um pouquinho mais europeia, dessas claraboias, então lembrou muito, ficou bem bacana. E aí, outra vista. Mas, tá vendo aqui a caída? A caída, né? Colocamos ainda um espelhão para ele ali, com iluminação embutida. E olha o tamanho da bancada. Uma bancada generosa. E tudo com iluminação indireta, né? Porque como é quarto, e foi uma das coisas assim que eu tomei assim, muito cuidado, e uma das coisas que eu tomo cuidado mesmo no projeto, né? Porque num quarto a gente não pode ter uma iluminação direta na cabeça, né? Por mais que a gente divide em circuitos, deixa a pessoa mais agitada. E o quarto é onde a gente precisa ter ali um espaço de relaxamento. Então, a gente tem que trabalhar com essa iluminação mesmo indireta. Então, a gente fez pela extensão do quarto inteiro. Ficou assim, parece hotel. Ah, claraboia. Diferenciado mesmo, né? Um sonho. E ainda esse também é um projeto que aquele casal me trouxe. Rendeu aí uma série de clientes, né? Eu falei, nossa, pode me trazer mais. E aí já era um apartamento. E uma outra proposta bem diferenciada, né? Os dois outros anteriores a gente viu que tinha uma similaridade até de projetos, mas esse aí é uma proposta diferente. Bem diferente. É o que eu falo, eu conto a história mesmo dos clientes, né? Que é uma das coisas assim que eu bato pé. É que assim, muitas vezes as pessoas fazem ali uma reforma grandiosa, fica lindo, mas às vezes elas não se sentem pertencentes àquele local. Por quê? Não tem alguma memória afetiva deles, não tem uma história deles. Então, eu faço esse briefing que eu ainda falo, demora um dia, tá, gente? Então, se prepare. Separa o dia, que é justamente para eu trazer todos esses elementos dentro da casa deles, eles se sentirem confortáveis. E eu falo assim, realmente é a minha casa, é a minha Tem cara. a minha cara, né? Tem a minha história aqui, entendeu? Então, também você viu que tem bastante painel. Sim. Também tem, né, o teu estilo de trabalho, dá pra gente ver. Sim. Mas uma proposta totalmente diferente. Sim. E também é um apartamento antigo. A gente também teve que se preocupar bastante com essa questão da parte elétrica, hidráulica. E mesmo esse aqui já é um outro. Tá. Esse aí já é um outro. Esse já é um outro. Também é um apartamento. Aquele lá nem é tanto, mas esse aqui também já é um apartamento mais compacto. Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer bastante coisa bacana. E aqui, que é o interessante,
que a Aninha, né, que é a cliente, a mãe dela estudou com a minha mãe. Olha que legal. E aí, a mãe dela... E eu não conversava, assim, com a mãe dela, tal. Fazia muito tempo que elas não se conversavam também, né? Porque... Sabe como A é que é vida a leva, né, para alguns extremos. E aí, um dia ela olhando... Opostos. E aí, um dia ela olhando no Instagram, falou assim, é a filha dela, ela é arquiteta. Aí elas começaram a ver e gostaram. E aí, na hora que eu tava fazendo o briefing, né? Ela virou pra mim e falou assim, Pri, eu gosto de fofocar. Aí eu falei, você gosta de fofocar? Ela, adoro ver a vida alheia. Então, eu vou ver a vida alheia na varanda, tá? Eu falei, tá bom. Então, vamos... Então vamos fazer uma varanda para você ser uma voyeur ali da vizinhança. É isso, né? Então ela pode sentar em qualquer lugar aí que ela vai ter uma vista privilegiada. Exato, ficou um banco enorme ali na varanda, justamente para ela sentar ali, ficar horas olhando. A vida alheia. Muito bom. Olha, essa solicitação aí foi sincera, né? Foi. Ela tava falando, eu escrevendo. É verdade? Ela, eu falei, então tá bom, você gosta de E a gente também vê. E ela gosta muito de azul. E aí você trouxe esse azul escuro aí. Porque ela... E uma pessoa de mais idade, né? Você fala, nossa, impactante, mas não, né? Não. Olha, Mas ela até que ela é novinha. gostou. A menina é novinha, a filha dela é novinha. Tá. Mas ela trabalha numa área que é muito estressante. E eu falei assim, eu vou trazer então um azul aqui pra dar uma acalmada na hora que ela estiver em casa e tal. Mas como ela é nova, eu não queria trazer um tom aberto. Justamente por causa disso. Então, eu trouxe esse tom um pouco mais fechado. E ela amou. E a gente fez até uma mini chapelaria aqui com o xarabe também, para dar esse tom, assim, de intimista, né? Aqui dentro. E, ao mesmo tempo, não deixar a pessoa ver e não ver, né? Quem tá entrando, Mantém né? a privacidade, né? E mantém Isso. também... E foi desses... Eu queria muito fazer uma... Olha só, né? O que a Pri falou da assim, a chapelaria que a gente faz, esse hall de entrada esse aí. hall, né? Que a gente tem o banco, né? Os gavetões ali pra gente colocar os calçados e os ganchos pra gente pendurar. Bolsa, Isso. né? Enfim. A gente não tinha muito espaço, mas ela queria ter, né? Essa solução, né? Na entrada de casa. E aí eu ainda consegui fazer essa divisão, essa separação desse ambiente. E aí, como é um ambiente pequeno, eu precisava separar de alguma forma. Então eu vim com esse bloco todinho em azul que dá um destaque bacana, né? Para a entrada do AP, né? Então, todo lugar você vai ver algum tom em azul para trazer esse relaxamento, tá vendo que tem quadro ali com as ondas do mar, tudo para trazer essa tranquilidade. Proposital aí, para trazer um pouquinho mais de descanso aí no dia a dia dela. Exato. E o bancão para ela fofocar ali. Muito bom. E o legal é que a varanda dela é enorme, por mais que seja um apartamento compacto, que eu achei muito bacana, é que a varanda é grande. E a gente conseguiu, então, aproveitar isso, né? Aqui mais um... Ela queria também uma cristaleira, e aí a gente... E não é proposital, a maioria dos meus projetos tá vindo com alguma cristaleira, mas não é proposital. A gente tem a mudança dos vidros aí, né? Então, esse canelado. Sim. Antes a gente ia fazer um projeto todinho provençal, que ela queria o provençal. Como você falou lá de baratear, então a gente acabou vindo com uma madeira lisa para baratear, porque o provençal ele é mais caro. Mais caro, né? Mas para ainda continuar com essa vibe, né, com esse estilo um pouquinho mais provençal, por isso que a gente veio com o vidro canelado ali na cristaleira. Gente, acabou! Pri, adorei você, é extremamente simpática. Obrigada. E selecionou projetos bem legais, né? Com perfis diferentes. Sim. Que eu acho que as pessoas vão se identificar, né? Ai, que bom. E eu quero que você deixe aqui para essa câmera as tuas redes sociais, para a galera conhecer seu trabalho. Tá. O Instagram é pridomenichelli.arc.
Se colocar Pridomê já vai aparecer, porque o sobrenome, né? É extenso, aí ele já puxa aí, já dá uma diminuída. Eu alimento mais o Instagram mesmo, tá? E aí o telefone, se alguém quiser entrar em contato, solicitar o orçamento, é o 11 93275 2389. Gente, eu amei esse bate-papo. Muito Também. obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Disponibilidade de tempo, né, de estar aqui. Pessoal, eu te aguardo no próximo episódio de Casa Vida Prática. Corre para o site para acompanhar projetos. A gente publica toda semana projetos de arquitetura. E nas redes sociais, Casa Vida Prática. Até o próximo episódio. Obrigada!